Olá, pessoal. Meu nome é Graziela, né? Então, eu sou professora de enfermagem e radiologia do Grupo Lumen e eu vou trabalhar com vocês aí a anatomia. Então, lembrando que todos os sistemas nós vamos trabalhar aí com o livro didático de vocês e nós vamos iniciar com a introdução do estudo da anatomia. Ao final de cada aula, nós vamos ter um simulado que eu vou estar corrigindo na aula seguinte. São questões aí de concurso, questões para vocês trabalharem, né, dentro aí do que nós vamos estar falando, para preparar vocês aí para o campo de trabalho. Então, nós vamos iniciar com a anatomia, os conceitos da anatomia, o que é uma anatomia, né, as suas divisões, para depois a gente entrar aí nos sistemas. Cada disciplina, nós vamos ter aí também o auxílio de um vídeo, né, do nosso Rogério Gozzi. Então, nós vamos ter aí a minha parte de introdução, simulado, que eu vou estar fazendo a correção, mais o vídeo aí do Rogério Gozzi, tá? Então, eu vou dar início aí, então, à introdução da anatomia. Vamos lá. O que seria uma anatomia, gente? A anatomia humana, né, ela é uma ciência que ela envolve um estudo das estruturas do corpo humano. Então, o que vai ser feito aí com essas estruturas? O que forma os nossos sistemas? A estrutura de todo o nosso corpo. Ela tem as divisões, né? Tem aí as partes de anomalia, né? Todo mundo tem anatomia igual? Sim, todo mundo nasce aí com o coração, com o rim, com o fígado, com o pulmão, né? Que são os sistemas que nós vamos trabalhar aí consequentemente. Porém, nós temos aí, cada um é um singular. Então, vamos supor, tem pessoas que nascem com um rim só, tem pessoas que já nascem aí com uma patologia, né, com uma má formação, tá? Mas todo mundo, a anatomia, essa ciência aí, é um ser humano só. Ela é muito importante no meio aí da ciência, né, para diagnosticar. Então, como que é feita aí esse levantamento aí dos exames? Então, nós temos aí as radiografias, os ultrassons, a tomografia, né? Exames de laboratório. Porque o médico, ele conhece a anatomia, né? A enfermagem, a radiologia, ela conhece a anatomia, porém, ela precisa de exames complementares para poder fazer o quê? Esse estudo. Aqui nós vamos iniciar então com a divisão do corpo humano. Ele é dividido em várias partes. Então, o que o corpo humano ele precisa? Ele precisa sustentar e locomover o nosso corpo e também fazer o quê? A sustentação, a proteção dos nossos órgãos aqui dentro, tá? Então, nosso corpo ele é montado e cada sistema ele tem o quê? Ele tem uma divisão, ele tem uma sustentação, né? Para poder fazer esse ser humano aqui externo, como a gente vê em cada um de nós. Então, ele é dividido cabeça, que é a extremidade superior, né, unida pelo tronco, pescoço, parte de sustentação da cabeça ao restante do corpo, tronco, que é a parte aqui central do corpo. Então, ela divide o quê? Tórax e abdômen, tá? Aí, nós temos os membros. Que seriam esses membros, Gra? Braço, perna, né? Então, nós temos 2 braços, 2 pernas, né? E cada um dos membros, ele possui uma raiz ligada ao tronco, que é uma parte livre. Então, isso nós vamos ver muito no sistema esquelético, no sistema muscular. O que faz a sustentação, o que faz esse movimento, o porquê que eu faço, né? Algumas situações de movimentação. Posição anatômica. Isso aqui é muito importante para o quê? Os exames. Então, uma posição anatômica, ela é o quê? Ereta, em pé, para frente com o observador, com a face voltada para frente, olhar voltado para o horizonte, né? Então, os membros o quê? Estendidos. Então, é como tá aqui na nossa figurinha aqui. Então, sempre que eu for fazer um exame, for fazer uma observação,
Qual que é a posição anatômica? É a posição olhando para frente, mãos estendidas, tá? Olhar para frente, isso que eu vou conseguir fazer o quê? Visualizar o que esse ser humano tem de diferente. Gente, lembrando, um lado do nosso corpo, ele não é igual ao outro, né? Então, se vocês observarem, o que vocês vão ver? Que o meu lado direito, ele é diferente do meu lado esquerdo. No entanto, que um pé é maior que o outro, uma mão ela é maior que a outra, né? Se eu dividir olhando o meu olho, né, ele vai ver o quê? Que ele é realmente aí diferente, né? Então, para a pessoal aí enfermagem, eu vou verificar uma pressão arterial, Gra. A pressão arterial, ela dá diferença de um braço para o outro? Sim. Por quê? Sistema circulatório, né? A parte aí sanguínea, um lado ele sobe, outro lado ele desce. Então, tem todas essas diferenças e observações. Então, é isso que nos faz, né, diferenciado, o pessoal da saúde diferenciado, né, de outras pessoas, os leigos, para poder fazer uma verificação aí, né, uma observação, uma inspeção, tá? Então, sempre eu vou fazer a posição anatômica. Então, eu preciso observar aí uma fratura, pessoal de radiologia. Eu vou fazer o quê? Mão para frente, estendido, né? Preciso observar aí, olhar ele como um todo. Sempre vai ser essa posição anatômica, gente. Lembrando, né, que dependendo aí do caso, fiz uma cirurgia, eu não consigo ficar deitado de um lado, vou fazer deitado do outro. Tudo vai ser o quê? Conforme exame clínico. Então, eu tenho uma patologia que não me deixa ficar numa posição anatômica. Aí, eu vou ter que fazer o quê? Observar esse corpo, né? Conforme o meu paciente, ele consiga ficar. Aqui, então, as partes constituintes do corpo humano. Cabeça, o tronco e membros. Então, aqui, gente, lembrando, né? Olha aqui os superiores aqui, ó. Ombros é a raiz, braços, antebraços e mãos. Inferiores, quadril, raiz, coxas, pernas e pés. Né? Nós vamos trabalhar isso também muito na parte aí do sistema esquelético, aonde tem as divisões tarso, metatarso, né? Que são os dedos, as falanges, tá? Então nós vamos fazer muito aí essas divisões. Cavidades do corpo humano. Cavidade craniana é o espaço dentro do crânio e contém o que? O encéfalo, aonde nós vamos ver também sistema nervoso. Cavidade espinhal, similar a um longo cilindro, contém a medula espinhal, sistema esquelético. Cavidade torácica, contém a traqueia, os brônquios, pulmões, coração, aorta e outros vasos sanguíneos, o esôfago e nervos. Também aonde que nós vamos ver isso? Sistema digestório, sistema respiratório. Cavidade abdominal, né? Contém estômago, fígado, vesícula biliar, intestino delgado, parte do intestino grosso, pâncreas, baço. Os dois rins estão na parte posterior da cavidade abdominal. Então, nessa cavidade, o que nós vamos conseguir estudar? Tanto o sistema digestório quanto o nosso sistema urinário. Então, vocês vão ver cada parte aí, né, do corpo humano, como que é fantástico. O corpo humano ele é fantástico de estudar. Cavidade pélvica, então ele contém os órgãos reprodutores, a bexiga e a parte inferior dos intestinos. Mais uma vez aí nós vamos ter um sistema que nós vamos conseguir estudar essa parte aí. Constituição geral do corpo humano. Tá, eu tenho o meu corpo, né? Tenho minha anatomia, tenho minhas divisões, tenho os meus sistemas, mas como que é isso, Gra? Como que forma isso, né? Gente, célula, né? Ela é a unidade básica da constituição dos seres vivos. Um agrupamento de células, ela constitui um tecido. Então, como que é formado um tecido? Um órgão. Ela é o quê? A reunião de várias células.
constitui um órgão que se agrupam para formar um aparelho e um sistema. Então, vamos ver lá. A célula, a junção da célula forma um órgão e esse órgão ele vai juntar um sistema, né? Então, tudo tem lá um começo. Todas as células, elas necessitam o quê? De oxigênio e nutrientes, sem os quais entrar em sofrimento, podendo o quê? Resultar em morte. A morte das células segue-se morte dos tecidos, órgãos e do próprio ser vivo. Então, aqui, ó, células, tecido, órgão, sistema ou aparelho. Então, aí ele forma o quê? O organismo. Grazi, essas células, como que elas fazem? Ela tem vida? Sim, ela tem vida, né? Então, nós temos as células envelhecidas e nascem as células novas. Então, isso, gente, é como uma árvore que eu tenho, né? Então, não cai as folhas velhas para vir as folhas novas. Mesma coisa em nossas células, tá? Então, nós temos a morte das células, vem as células vivas, novas, né? E isso elas vão constituindo aí e dando desenvolvimento aos nossos órgãos, aos nossos sistemas. Gente, a célula, ela depende muito do quê? Alimentação, exercício físico, tá? Cada ser humano, ela tem uma renovação de célula devido a isso, a sistema, a modo de vida. Então, aqui eu tenho a cavidade craniana, mostrando em imagem para vocês o que nós vamos trabalhar em todos os sistemas. Aí eu tenho aqui as divisões de como também nós vamos trabalhar em outros sistemas, tá? Então, aqui bem dividido para vocês verem. Fisiologia, né? O que é a fisiologia? Mecanismo, que também nós vamos ver aí no vídeo do Rogério Gozzi, mas o estudo de cada sistema, né? Então, cada função, cada mecanismo, ele tem aí o que? Seu funcionamento. Esse funcionamento é chamado do que? Fisiologia. Então, como que faz para o coração bater? Como que faz para o estômago absorver alimento, tá? Então, isso é a fisiologia. Isso também todos os sistemas possuem, gente. Todos os sistemas. Como que o nutriente e o oxigênio chega, tá? Então, tudo isso também nós temos aí a fisiologia humana. Aqui, mostrando então, né, o corpo. E aí, mostrando cada círculo desse, é um sistema que nós vamos trabalhar. Então, cada aí nós temos o sistema nervoso, o sistema circulatório, reprodutor. Então, como que o corpo é formado? Repetindo, por vários sistemas, tá? Então, isso vai ficar muito mais claro aí no vídeo que vai apresentar para vocês, mais o simulado que nós vamos trabalhar e corrigir. Então, aqui, gente, olha, eu vou deixar o simulado para vocês. São 10 perguntas, tá? Cada sistema, eles têm 10 perguntas. E aí, na próxima aula, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ler alternativa por alternativa e vou fazer a correção. Lembrando, são alternativas que foi tirada aí de sistemas, né, de concurso, de concursos assim, enfermagem, concurso público, concurso de radiologia. Então, eu fiz uma mistura muito grande aí dos sistemas. Todos os sistemas nós vamos ter aí esse simulado. Então, eu vou fazer a correção. Então, eu gostaria, assim, que vocês se dedicassem com muito carinho em cima aí, né, da introdução que eu fiz para vocês, em cima do vídeo que vai ser apresentado para vocês aí do Rogério Gozzi e respondendo. E depois, na outra aula, eu vou estar aí repetindo com vocês, né, corrigindo com vocês, para deixar aí um material de estudo para vocês, tá? Aqui, então, eu vou passar, né, olha, todas as perguntas. E sempre ao final de cada aula, gente, eu gosto de deixar aí um vídeo de motivação. Então, hoje você tem a oportunidade de construir o amanhã que você deseja. Então, lembrando, né? Busquem, estudem, né? Então, é a mensagem que eu deixo aí hoje para vocês. Gente, por enquanto, muito obrigada.